Olá, vamos para o nosso terceiro episódio da jornada da gestão por competências. Hoje nós vamos falar sobre o mapeamento de competências. Vamos entender então um pouquinho mais como a gente faz o processo de mapeamento de competências. Para a gente iniciar esse processo, é importante deixar bem claro que esse processo ele começa a partir da formulação da estratégia organizacional. Ou seja, nós já vimos no episódio anterior sobre as competências essenciais, que elas são organizacionais. Nós precisamos definir quais são essas competências essenciais. Essas competências a gente vai definir conforme a missão, visão de futuro e objetivos estratégicos da empresa. É assim que a gente começa a definir toda essa parte de competências essenciais. A partir daí, a gente vai entender quais são os indicadores de desempenho e as metas que precisamos ter na empresa. Então, neste momento, a gente passa a olhar para as necessidades, para as demandas da empresa, para entender o que nós precisamos ter para atender essa demanda. Então, neste momento, inicia o mapeamento de competências funcionais. Como que a gente faz? A gente vai identificar quais são as competências necessárias para a realização das atividades conforme os cargos. Ou seja, a gente pega cargo por cargo, analisa as atividades e, de acordo com as atividades, quais competências o colaborador precisa ter para poder realizar com sucesso aquela atividade. Após a gente realizar todo esse processo, a gente entra na parte do inventário das competências. O que é esse inventário das competências? É a hora que a gente vai fazer a avaliação de competências dos funcionários, para nós conhecermos quais são as competências que nós temos na organização. Quando a gente faz essa avaliação de competências, ela é, na verdade, uma metodologia utilizada para a avaliação de desempenho. Então, a gente vai mapear as lacunas. O que são as lacunas? São os gaps de competências, ou seja, as competências que não estão nos níveis desejados para as funções. E a partir daí, a gente entra no processo de planejar a captação ou desenvolvimento. Neste momento é que a gente monta o PDI dos nossos colaboradores. Quando a gente monta o PDI, a gente pode definir algumas coisas. Ou seja, eu posso buscar externamente competências que eu não tenho hoje na empresa e eu preciso. Se eu fizer isso, eu vou fazer um processo de admissão. Ou eu posso definir como eu vou desenvolver as competências que eu não tenho. E aí é onde entra a parte do treinamento e desenvolvimento, que a gente começa a criar planos de desenvolvimento de acordo com o PDI que foi montado. Então, nós temos que ter todos esses olhares para a parte de competências. A partir daí, a gente tem que acompanhar e apurar os resultados. Ou seja, as competências que foram desenvolvidas ou que foram adquiridas através de competências externas, através de admissão, estão alcançando os resultados esperados? Estamos chegando onde nós queríamos chegar? Estamos tendo o grau esperado? Se estivermos, a gente pode ou reconhecer e até premiar o bom desempenho. E uma outra forma é a gente utilizar a metodologia de remuneração por competências, onde a gente vai remunerar o colaborador de acordo com as competências que ele apresenta dentro da necessidade da sua função. Então, o mapeamento de competências, ele abre uma gama de possibilidades para a gente trabalhar, envolvendo tanto a avaliação de desempenho, que é o processo de inventário de competências, o PDI, o treinamento de desenvolvimento e a remuneração por competências.
E como não podia deixar de ser, quando nós fazemos o mapeamento de competências, a gente já deixa tudo preparado para trabalhar também a seleção por competências. Então, a gente tem o RH todo integrado a partir deste mapeamento de competências. Por isso, esse processo de mapeamento de competências, ele tem que ser um processo feito com muito cuidado. Dentro do processo todo gestão por competências, essa é a parte mais crítica do processo, porque ele requer muita atenção e envolvimento das partes. Vamos entender um pouquinho mais como que é feito esse processo. Para a gente mapear as competências, nós podemos utilizar a análise documental. O que seria análise documental? A descrição de cargo. Se nós temos a descrição de cargo 100% atualizada, tudo bonitinho, com todos os cargos, nós podemos utilizar essa descrição. Porém, se a descrição não tiver atualizada ou nem tivermos todas as descrições, nós precisamos buscar outros métodos para a gente fazer esse mapeamento. Quais podem ser esses outros métodos? Um deles é a entrevista. A entrevista, ela pode ser com gestores ou até mesmo com os ocupantes dos cargos. Não precisa ser com todo mundo. Dependendo da empresa, eu faço com gestores se os cargos não existem, tem cargo novo, de acordo com o desenho, eu preciso criar novos cargos. Agora, se não for acontecer uma mudança de cargos, eu acabo fazendo entrevista com os próprios colaboradores ocupantes desses cargos, para entender o que eles fazem aí no dia a dia. Além disso, podemos também fazer através de grupos focais. Como que é esse processo de utilizar grupos focais? A gente monta um grupo, como se fosse um comitê, com colaboradores de várias áreas. E nós vamos discutindo com eles sobre as atividades, como é a integração entre uma área e outra, e a partir daí a gente começa a anotar quais são as atividades que eles realizam. Podemos também fazer através de questionário. Quando nós fazemos questionário, nós entregamos o questionário ou para o gestor ou também para os ocupantes dos cargos. Eles vão preencher falando como é o dia a dia deles, quais as atividades que eles fazem, o que eles consideram que é necessário de experiência, de formação, entre outras coisas. Tudo que vai no questionário são informações que a gente perguntaria numa entrevista e são informações que fazem parte do processo de descrição de cargo. E uma outra forma de fazer é através da observação. A observação, ela só é útil quando a empresa tem poucos cargos e poucos funcionários. Por quê? Aí o profissional responsável por fazer o mapeamento vai até as áreas, então trabalho feito em loco, e vai observar o dia a dia dos funcionários para poder determinar quais são as atividades. Fazendo entrevista, grupo focal, questionário ou observação, a gente vai ter todas as informações até para montar a descrição de cargo. Então, o que é muito legal de fazer? Primeiro faz a descrição de cargo, para depois mapear as competências. Porque a descrição de cargo acaba sendo importante para efeitos de e-social. Por exemplo, onde nós precisamos ter ali todas as informações para entender o cargo. Então, faz sentido a gente ter a descrição de cargo também. E aí, após a gente montar a descrição de cargo, a gente começa a fazer esse mapeamento de competências. Como que é esse processo de mapeamento de competências? Nós vamos ler atividade por atividade. Por quê? Lá numa descrição de cargo, a gente tem as atividades realizadas. Cada atividade é uma descrição de competência. E aí a gente vai extrair o elemento de competência que é necessário para aquela atividade. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho a atividade lá, prestar atendimento de excelência ao cliente,
satisfazendo suas expectativas. Para que eu possa fazer isso, quais competências são necessárias? Eu preciso da competência de relacionamento com o cliente, eu preciso da competência de atendimento ao cliente, eu preciso da competência de comunicação. Aí eu passo para a próxima atividade. Comunicar-se com o cliente de forma clara e objetiva. Para realizar essa atividade, qual competência eu preciso ter? Relacionamento com o cliente e também comunicação. Aí uma outra atividade na descrição. Orientar a atuação da equipe. Qual competência a pessoa que for ocupar esse cargo, essa função, precisa ter para orientar a atuação da equipe? Precisa ter gestão de pessoas. Então, eu vou olhando a descrição, atividade por atividade, e vou extraindo quais são as competências que eu preciso para cada atividade. Quando nós fazemos isso, várias competências vão se repetindo. Essa repetição de competências são evidências da importância da competência para aquela atividade. E depois, a partir dessas repetições de competências, nós definimos qual é o grau de complexidade. Então, geralmente, o grau, a gente trabalha 1 a 4 ou 1 a 5. Vou mostrar aqui para vocês o modelo utilizando o grau de complexidade de 1 a 5. Então, o que seria isso? Eu tenho uma competência comunicação no grau 1. Por que é o grau 1? Porque existe pouquíssima evidência da competência. Então, ela apareceu pouquíssimas vezes. Isso significa que eu não preciso da comunicação num grau muito alto. Eu preciso de uma comunicação mais ou menos num grau mais básico. Aí vai aumentando. Eu preciso da competência no grau 2. O que significa o grau 2? Tem pouca evidência da competência. O que significa isso? A competência apareceram algumas vezes, né? Não foram muitas, foram poucas vezes que ela se repetiu. Então, eu preciso da competência um pouquinho mais do que se fosse o grau 1. E aí eu tenho o grau 3, que já é um pouquinho mais, o grau 4, que é mais, e o grau 5, que é forte evidência da competência. O que entra no grau 5? São aquelas competências que mais se repetiram dentro da descrição de cargo. Você extraiu e elas se repetiram mais vezes. Então, elas vão ter os graus maiores dentro do mapeamento de competências. Então, esse é o processo de mapeamento de competências. A gente pega cargo por cargo, descrição por descrição, vai lendo atividade por atividade e extraindo as competências necessárias para aquela atividade. De acordo com as repetições dessa competência, com as evidências da competência, a gente determina o grau de complexidade necessário para essa competência. Depois que a gente faz isso com todos os cargos, a gente monta a matriz de competências, que vai ser o assunto do nosso próximo episódio. Então, por hoje é só. Espero vocês no próximo episódio para darmos continuidade à gestão por competências aí dentro da nossa jornada. Muito obrigada, até mais!